Olha, nosso tema é celebrando os recomeços. Recomeços de muitas áreas. Recomeços em muitas áreas de nossa vida. E pensando nesse tema, eu perguntei para os universitários, quem a gente pode trazer para fazer uma exegese desses começos? E 3 pessoas falaram o mesmo nome. 3 pessoas. E eu não conhecia o cara. Falei, eu vou na de vocês. Aí depois o conheci. Ele tem cara de celebrante, tem barba de celebrante, tem pose de celebrante. Eu entendi que, apesar de ser um exegeta, alguém que ama a Bíblia, é um homem de carne e osso. É um homem que vai nos ajudar a entender melhor. Mas antes dele vir, fica em pé um minutinho. Se for possível, dá um abraço quem está do seu lado. Se você não gostar de abraço, tudo bem. Eu vou chamar o querido Edson aqui. Vamos agradecer a Deus por essa vida preciosa que todo mundo conhecia, menos eu. Que a graça do Pai continue nos nossos corações por esse tempo tão precioso que nós estamos tendo. Tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês e desfrutar, né, desse momento tão especial, uns com os outros, ouvindo boa música. Obrigado, Lori e banda. Ouvindo essa história cortante, né, pesada, mas extremamente bonita também, dos efeitos desse programa, dos passos e também da graça de Deus na nossa vida. Bom, nos meus estudos sobre a Bíblia, eu segui uma linha um pouco diferente, né? Eu não fui estudar teologia, não fui estudar doutrinas, eu fui estudar literatura, a Bíblia como literatura, entender esse processo de como esse livro é composto, é feito e assim por diante. E é extremamente interessante quando a gente para pensar, não é esse o assunto, mas é só uma introdução, quando a gente para pensar que Deus, uma das maneiras que Deus escolheu se revelar foi através de um livro, né? Um livro que conta um monte de histórias. E acho que todo mundo sabe, meio intuitivamente, como é que uma boa história funciona. Uma boa história funciona quando ela tem um bom enredo, quando ela tem uma boa trama, né? Tramas são aqueles problemas que acontecem ao longo da história, né? E todo mundo sabe que para a história ser muito boa, qual é o principal ingrediente para uma história muito boa? Um bom personagem, né? Se você tiver um bom personagem, esse personagem ele pode carregar a história e você é envolvido por aquela história por causa daquele personagem. Uma história sem um bom personagem, ela dificilmente vai acontecer. O enredo pode até ser interessante, a trama pode ser boa, mas se o personagem não for cativante, as pessoas vão se desinteressando. E por que isso é relevante? Porque a Bíblia é recheada desses personagens. São muitos personagens. E você, com certeza, se identifica mais com alguns do que com outros. E essa identificação ela acontece por vários motivos. Talvez o principal deles é porque, muitas vezes, você passou por aquilo, né? Você viveu alguma coisa semelhante e você acaba se identificando com aqueles personagens. Bom, os personagens eles são de vários tipos, e eles podem ser descritos de várias maneiras. Alguns aspectos curiosos vão acontecer na Bíblia, mas antes da gente falar da Bíblia, vamos falar de maneira geral. Então, eu vou, bem resumidamente aqui para vocês, apresentar os personagens a partir de dois aspectos. O primeiro é a quantidade de coisa ou a quantidade de história que envolve esse personagem. Quando a história é narrada, esse personagem vai aparecer muito ou vai aparecer pouco? Se ele for aparecer muito, ele é um personagem protagonista, ele é um personagem principal, ele vai ocupar várias páginas. E se ele aparecer pouco, ele é um personagem secundário, ele é um coadjuvante. Então, geralmente você divide os personagens assim, principais e coadjuvantes, né?
Obviamente que quando a gente fala da nossa própria história, todos nós geralmente somos os personagens principais da nossa história. E várias pessoas que passam pela nossa história, elas são coadjuvantes. Algumas pessoas são coadjuvantes constantes e outras são coadjuvantes pontuais, circunstanciais. Então, na vida de vocês, que são os personagens principais da vida de vocês, obviamente, eu sou um personagem coadjuvante. Eu estou aparecendo hoje, pela primeira vez para vários, talvez algumas outras vezes para alguns outros, mas eu sou um personagem secundário na vida de vocês. Essa é uma definição, personagem principal, protagonista, ou personagem secundário, coadjuvante. Uma outra definição é a partir da maneira como o desenvolvimento desse personagem se dá. Esse personagem ele é muito desenvolvido ou pouco desenvolvido? O que significa muito desenvolvido e pouco desenvolvido? Significa, esse personagem ele é vulnerável, não é vulnerável. As histórias que são contadas dele são boas e são ruins, ou só são ruins, ou só são boas. Esse personagem ele passa por altos e baixos, ou não. Quando o personagem ele apresenta uma gama maior de desenvolvimento, ele é chamado de um personagem desenvolvido, um personagem circular. E quando esse personagem não passa por muito desenvolvimento, ele apenas uma faceta dele é apresentada, esse personagem é um personagem plano. Então, na nossa vida, né, quando a gente é o personagem principal da nossa vida, nós somos os personagens principais, nós somos personagens, todos nós, circulares. Nós somos cheios de altos e baixos, vulneráveis, complexos, a gente toma decisões que a gente não sabe por que a gente toma, as histórias afetam a gente, etc. E muitas pessoas que passam pela nossa história são personagens planos, que não têm muito desenvolvimento. Então, quando você escuta, ou me escuta falando, eu sou um personagem coadjuvante e eu sou um personagem plano, porque você não conhece o desenvolvimento da minha existência, da minha história. Quando a gente olha para a Bíblia, e aqueles que conhecem a Bíblia um pouquinho mais, vocês vão perceber isso em várias histórias. Por exemplo, a história, uma das talvez mais impactantes histórias aí do Antigo Testamento, Moisés. Então, você sabe como Moisés nasceu, você sabe que a mãe e a irmã dele tiveram que esconder, você sabe que teve o cestinho que foi pelo meio do rio, e aí a filha do faraó pegou, e ele cresce na casa dele, depois ele vai morar no palácio, e ele depois mata uma pessoa porque ele fica nervoso, um egípcio, depois ele foge para o deserto, e ele vai cuidar de ovelhas, de rebanhos, e ele casa, e depois ele vai liderar o povo. Moisés é um personagem principal, ele é um protagonista, ele ocupa muitas páginas, ele é um personagem desenvolvido. Ele tem altos e baixos, ele fica nervoso, ele fica calmo, ele fala com Deus, ele briga com Deus. Ele é um personagem circular, completo, desenvolvido. E aí você olha para outros personagens na história dele, como, por exemplo, a irmã dele, Miriam. Miriam é uma personagem não tão desenvolvida, coadjuvante, secundária, mas ela tem uma certa circularidade, um certo desenvolvimento, correto? Porque ela é uma personagem que salva Moisés no início, tem aquela coragem de falar com a filha do faraó, depois ela mente sobre Moisés, ela fofoca sobre Moisés. Lembra aquela fofoca, que ela fica brava com o irmão? Fofoca e tal, tenta derrubar Moisés, e aí Deus manda uma lepra para ela, ela fica leprosa, aí Moisés tem que interceder por ela, e ela, enfim, é restaurada. Agora, quando você olha para Arão, o outro irmão de Moisés, ele não é circular, ele é plano, ele é sempre do mesmo jeito. Meio na dele, tal, fala pouco, se envolve pouco, tem uma história boa, tem uma história ruim, mas ele é plano, ele não é um personagem que tem muitos altos e baixos. E muitas histórias da Bíblia, quando você vai perceber, elas são histórias que envolvem vários personagens se complementando, se construindo e criando uma espécie de teia de relacionamentos. E esses personagens às vezes se encontram. E quando eles se encontram, esses altos e baixos, esses cruzamentos entre esses personagens
vão criar uma série interessantíssima de aplicações, de possibilidades para a gente entender. Quando a gente olha o livro de Gênesis, talvez o personagem mais importante do livro de Gênesis seja Abraão. E a gente começa a história de Abraão aonde? Onde é que a gente começa a história de Abraão, geralmente? Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, Deus aparece para Abraão e fala o quê? Abraão, sai da tua terra, sai agora da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu farei você, eu vou te abençoar muito, eu vou fazer de você uma grande nação. E quem te abençoar, eu vou abençoar. Você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Só que a história de Abraão não começa aí. Se você tem uma Bíblia, a história de Abraão começa em Gênesis capítulo 11. E começa no meio de uma outra história. Verso 27 do capítulo 11 diz: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. Arã gerou a Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando este ainda vivia em Terá, ou quando Terá, seu pai, ainda era vivo. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milcá. Esta era filha de Arã, pai de Milcá e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Por que é legal a gente começar a ler a história de Abraão antes do chamado que Deus fez para ele no capítulo 12? Porque a história de Abraão, ela começa de um outro jeito. Ela não começa com Abraão como personagem principal. O personagem principal é o pai dele. O pai dele tem um filho, tem isso, tem aquilo, morre um filho, ele fica com o sobrinho. O pai de Abraão assume o sobrinho. Ele começa a jornada para fora de Ur dos Caldeus antes de Gênesis capítulo 12. Mas essa jornada não termina porque Terá morre. E um detalhe muito importante de informação é que a esposa de Abraão era estéril. Ela não podia ter filhos. Então, quando a gente olha para Gênesis capítulo 12, na verdade não é o início da história de Abraão, mas é um recomeço para Abraão. Inclusive uma ressignificação de uma jornada que ele já tinha começado. Porque Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus. E quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele tinha pai. Mas ele não podia ter filhos. Ou seja, Abraão tinha passado, ele tinha antecessores, ele tinha uma história da família, mas aquela história ia terminar nele. Porque Sarai era estéril. E agora essa jornada que Abraão já começou, ela vai ser ressignificada. Portanto, a partir de Gênesis 12, é um recomeço para Abraão, de uma jornada que ele já tinha começado. E agora com uma nova possibilidade. Antes havia uma possibilidade e uma impossibilidade. Agora há uma nova possibilidade e uma nova impossibilidade. Abraão tinha ancestrais, tinha uma história, tinha uma família, mas não podia ter filhos. E agora em Gênesis capítulo 12, Deus fala: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela. O que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, abandona a sua ancestralidade. Abandona a história da tua família. Abandona a história de Terá, teu pai. Agora você vai ter uma nova história. E nessa nova história você vai ter filhos. Eu vou te dar filhos. Vocês estão percebendo a mudança? Eu tinha família, mas não podia ter filhos. E agora, eu deixo a minha família para ter filhos. É esse o recomeço que Deus apresenta para Abraão. E Abraão aceita. E Abraão obedece. E Abraão vai. Mas Abraão leva com ele uma parte da história antiga. Qual é a parte da história antiga que Abraão leva? Ló.
Ló vem junto. Ele leva Ló junto. O que acontece com Ló logo na sequência da história? Dá treta, não dá treta? É um novo começo, é uma nova história, mas Abraão quer levar um pouquinho da história antiga, porque ele sente que ele é responsável por Ló. Meu pai cuidava de Ló, porque o pai de Ló morreu, então eu vou cuidar de Ló também. E ele resolve assumir Ló e leva Ló. E o que vai acontecer? Treta. Treta, muita treta. E acontece tanta treta que Abraão tem que fazer? Separar de Ló. Recomeçar sem parte do passado. E é interessante porque o casamento de Abraão também é complicado. E vocês lembram que Abraão mentiu quantas vezes acerca de Sara? 2 vezes. Mentiu para o faraó e mentiu para Melquisedeque. Não, Melquisedeque não, desculpa, Abimeleque. Mentiu 2 vezes dizendo que Sara era irmã dele. Com medo. Então vocês imaginam que o casamento de Abraão também não era um casamento tranquilo. Era um casamento complicado. Sara fica extremamente chateada, porque Deus apareceu para Abraão pelo menos 2 vezes antes de Gênesis capítulo 16. E Deus prometeu pelo menos 2 vezes para Abraão que ele ia ter muitos filhos. E ela continuava sem engravidar. E ela fala assim, olha, Deus está me impedindo de ter filhos. Deus está me impedindo de ter filhos. Então vamos resolver essa situação. Pega aqui Agar, a minha serva, deita com ela, e ela vai te dar filhos. E aí Abraão faz isso, e Agar engravida. E quando Agar engravida, o que Sara diz? Vocês lembram? Olha, essa daí que era minha serva, agora ela engravidou, e agora ela está zombando de mim. Ela está se sentindo superior a mim. E você, Abraão, está concordando com isso. Vai lá e expulsa ela. E Abraão vai lá e expulsa Agar. E Agar sai, e Agar vai para uma região onde tinha um poço, e ela chega nessa região onde tinha um poço, e o anjo do Senhor aparece para ela. E o que o anjo do Senhor diz para ela? Volta, Agar. Volta, e o nome do teu filho vai ser Ismael, porque eu estou ouvindo o que estão fazendo com você. Volta, e eu vou abençoar Ismael. Ismael vai ser grande, ele vai ser príncipe. Volta. E Agar volta. E aí no capítulo 17, tem a história da circuncisão, que é maravilhosa, tal. Deus aparece, manda circuncidar, e tudo, refaz a aliança com Abraão. E aí Ismael já era grandinho. E aí quando Deus refaz a aliança dele com Abraão, Deus fala assim, Abraão, eu vou te dar o filho da promessa. E Abraão diz o que para Deus? Ele ri e olha para Deus e diz, Senhor, já tem um filho, eu acho que você não está sabendo. O nome dele é Ismael. Que o Senhor abençoe ele, que está tudo resolvido. E aí Deus diz, Abraão, eu vou te ouvir, vou abençoar Ismael, mas ele não é o filho da promessa. Eu ainda vou te dar o filho da promessa. Mas primeiro, a verdade sobre a bênção que Ismael ia receber, foi dada a Agar, não foi dada a Abraão. Não foi porque Abraão pediu que Deus ia abençoar Ismael. Deus já havia aparecido a Agar e já havia prometido que ia abençoar Ismael. Temos vários outros episódios, a gente vai dar uma adiantada, né? Um FF, um fast forward aqui. E aí Isaac nasce. E quando Isaac nasce, a Bíblia diz que Ismael, ele ficava zoando de Isaac, Sara se ressentiu daquilo, Abraão fica chateado, e agora Agar é expulsa novamente. E agora ela vai para o deserto. Não está mais perto de um poço. A gente precisa lembrar que Abraão era nômade. Abraão e toda a tribo dele, todo o povo que estava com ele, os servos, os rebanhos, eles ficavam peregrinando e abrindo poços, cavando poços, que é um trabalho que Isaac vai continuar do pai. E aí agora, Agar não está numa situação tão boa. E ela fica no deserto. E a situação é tão ruim, que vocês lembram que ela esconde o filho, o bebê, embaixo de uma mortinha do deserto, porque ela não quer ver o filho morrer. E diz o texto bíblico que ela chora.
E a primeira vez que na Bíblia aparece o verbo chorar é quando Agar chora. E aí diz o texto bíblico que Deus ouviu o choro. Que Deus ouviu o choro, que Deus tomou Agar, Deus tomou Ismael e Deus abençoou e cuidou deles. Ismael cresceu e se tornou um príncipe, pai de muitos povos, como Isaque também foi pai de muitos povos. O que eu quero mostrar nessa história de Abraão? Eu quero mostrar que Abraão foi um personagem principal, desenvolvido, cheio de altos e baixos, cheio de começos e recomeços, e muitas vezes recomeços que a gente não percebe na história. Recomeço no casamento, recomeço na relação com Agar, recomeço na relação com Ismael. E vocês lembram que depois que, isso é muito legal, vocês lembram que depois que Sara morre, que Abraão se casa de novo, e que ele tem vários filhos. Vocês lembram disso? Alguns balançaram a cabeça assim que não lembram. Você lembra lá, Gênesis capítulo 23 até o 25, vocês vão ver isso. Aí, ó, só para dar um... Não pode deixar ninguém curioso, né? É pecado deixar pessoas curiosas. Então, estou brincando. Capítulo 25, início do capítulo 25. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. E ela lhe deu os seguintes filhos, Zinrã e etc. E vai ter vários. E aí depois vai dizer que Abraão morreu. Já Abraão ainda casa de novo. Depois que Sara morre, Abraão casa de novo e tem vários filhos. E uma parte da tradição antiga vai dizer que Quetura é o nome egípcio para Agar. Que ele vai atrás de Agar e se casa com Agar, que aqui no texto agora aparece como Quetura. Interessantíssimo, né? Teve a chance de recomeçar. Agora, Abraão era um príncipe, era um cara com poder, com dinheiro, com influência. Ele foi recebido por Faraó. Faraó queria casar com Sara porque era irmã de Abraão. Ele foi recebido por Abimeleque, que era um rei com honras de estado. Abraão era um cara de poder, de lugar. Ele dominava a trajetória dele e a jornada dele e decidiu submeter isso a Deus. Agora, esse personagem que corta a história de Abraão, pelo menos aqui 2 vezes diretamente, e talvez aqui em Gênesis 25 indiretamente, uma 3ª vez, é Agar, é o oposto de Abraão. É mulher, é escrava, não tem vontade. A vontade dela é a vontade da dona dela, Sara. É a vontade do patrão dela, que é Abraão. Ela está no mais baixo da sociedade que a gente pode imaginar. Usada para reproduzir. Por que não abusada para reproduzir? Expulsa 2 vezes. Uma vez grávida e uma vez com uma criança. E o interessante é que Deus proveu um recomeço para Abraão. E Deus proveu um recomeço para Agar. Porque Deus escuta ambos na história. Deus escuta o que tem tudo. E Deus escuta o que não tem nada. Porque o princípio do recomeço não tem a ver com quem você é. Com que tipo de personagem você é. O recomeço tem a ver com quem Deus é e com o que Ele oferece. Portanto, o princípio de todo e qualquer recomeço, de quem tem tudo, de quem é tudo e de quem não tem nada e não é nada, é o mesmo. Diz o texto de Êxodo que eu acho lindo, é Deus ouvir, Deus ver e Deus conhecer a sua história. Porque Ele tem o poder de transformar essa história. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Senhor, eu não sei que tipo de personagens nós somos individualmente, não sei que tipo de personagem nós somos uns com os outros. Mas com certeza que há pessoas que não são nada e há pessoas que são alguma coisa. Há pessoas que vários de nós escutamos e há pessoas que não são escutadas por ninguém.
Há pessoas que têm tudo e há pessoas desprovidas. Mas só Tu, Senhor, és poderoso o suficiente para prover recomeço para cada um de nós. Por isso, Senhor, nós imploramos em nome de Cristo Jesus, que não importando quem nós sejamos, da onde tenhamos vindo, para onde iremos daqui, que Teu Espírito, que já começou a obra de transformação na nossa vida, continue efetuando ela, até que Cristo volte. Te imploramos isso em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Ele foi falando, aí no fim deu um soco assim, né? Que eu estou meio tortinha, sabe? Vocês estão? Que bênção, não é? Não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Hoje de manhã, o querido Cláudio Manhães orou com nossos voluntários e ele falou sobre isso. É tão interessante quando Deus quer falar com a gente, Ele usa várias maneiras, não é? Então, eu pensei em fazer o seguinte. Eu gostaria que nós pensássemos uma pergunta para a gente ficar refletindo, baseado no que o Edson falou com a gente, o que eu gostaria de recomeçar? Né? Uma pergunta morte para a gente. O que eu gostaria de começar? É legal saber que não depende de mim, depende de Deus. Né? Depende de Deus. O que é que eu estou, de fato, querendo recomeçar?